Rapaz, ficou tão bem higienizado que eu quase não consigo empurrar o dispositivo aqui para ligar. Jesus do céu, foi álcool, viu, meu irmão? Se fizesse um teste de etilômetro aqui, ia para a delegacia agora, todo mundo. Tá bom, meus queridos, queremos pedir desculpas aí, nós tivemos um problema técnico agora no final do momento do ofertório, mas graças a Deus a pane foi sanada, glória a Deus por isso, graças a Deus por estarmos aqui, louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade de pregarmos a palavra, ainda que desse modo, né? A gente não tem como não lamentar o fato de não podermos ter a congregação aqui com os irmãos, mas se os irmãos acompanharam, eu não sei se o pastor já falou sobre isso no comecinho, acho que não, vai deixar mais para a parte dos avisos, mas entendendo a relevância do sacramento da ceia do Senhor, que nós iríamos ter nos próximos domingos, domingo à noite, domingo que vem à noite, dia 13, e no outro domingo, dia 20, pela manhã, nós vamos nas próximas 2 quartas-feiras, uma vez que pelo decreto estadual e municipal também, nós podemos ter a presença de até 30% das pessoas no ambiente de culto. Então nós vamos aproveitar a nossa reunião de oração, vamos fazer às 18h30 a reunião de oração com a Santa Ceia. Vamos ter toda a estrutura que nós tínhamos aqui nos cultos dominicais nas próximas quartas. Quarta que vem, ali o meu irmão, é assim mesmo. Obrigado, querido. E teremos então culto. Se você quer participar da Ceia do Senhor, você vai dar o seu nome, nós vamos ter aquela lista de presença, que precisamos controlar a quantidade de pessoas, e quarta-feira teremos então a Ceia do Senhor, nas próximas 2 quartas-feiras. Se você não puder, se não conseguir colocar o nome nessa quarta, coloca na quarta que vem, se Deus quiser, vamos ter momentos aqui de poder estar revendo os irmãos, ainda que com o distanciamento, mas diminuindo um pouco a saudade uns dos outros. Em tempo, meus irmãos, pensando um pouco sobre essa questão da pandemia, nós temos visto que depois de um ano e 3 meses, né, de medidas e de lockdown para cá e medida restritiva para lá, a gente enfrentar esse momento novamente, um momento de certo retrocesso, com o fechamento do culto presencial nos finais de semana, para muitos irmãos pode trazer um certo desânimo, um certo tristeza, e a gente fica cansado até dessa coisa toda de pandemia, de tudo isso que a gente está vivendo. E eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos acerca de quem nós somos e por que nós devemos ter uma atitude, porque nós temos uma atitude diferente em relação a tudo isso que nós estamos vivendo. E eu gostaria de pedir aos irmãos que estão em casa e que nesse momento, reverentemente, como todos os demais que tivemos aqui, mas você esteve louvando em casa talvez com seus filhos, e não deixe de cultuar o Senhor, ainda que em casa, mas nesse momento queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 1, Salmo 1. Abra a sua Bíblia no Salmo 1. E diz assim o Salmo de número 1, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não
prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Santo e eterno Deus, nós estamos diante da Tua santa e bendita palavra, Pai. E não há como dizer de outra forma, Senhor, não há como negar que essa palavra ela é poderosa, Senhor, ela é viva, porque é soprada do Teu trono. Todas as vezes que nós abrimos a Tua palavra, nos dispomos a ouvir a Tua voz através dela, a Tua vontade nos é revelada, Senhor. Tu nos traz ânimo, Tu nos traz alegria, Tu nos traz perdão, Tu nos traz contrição. Ó Deus, e nós suplicamos pela Tua misericórdia nessa noite, Pai. Tu conheces os corações de todos que estão acompanhando este culto. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar, Senhor, a cada um que está, ainda que de forma assíncrona, Senhor, depois de que esse sermão será gravado e publicado, que o Senhor possa falar ao coração daqueles que se dispuserem a ouvir a Tua voz, e que o Senhor possa cumprir todo o Teu propósito, Senhor. Perdoa a nossa iniquidade, Senhor, que está sempre diante de nós. Perdoa as nossas falhas. Lava-nos, ó Deus, com o Teu sangue, o sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, para não, ó Deus, sermos insultados e acusados pelo diabo. Tem misericórdia, pois, de nós, tem compaixão e perdoa as nossas faltas, concede-nos a Tua graça nesse momento, unge, Senhor, unge-nos apesar das nossas debilidades e das nossas limitações, e cumpre aquilo que o Senhor decretou desde os tempos eternos, Senhor. Em tudo isso nós Te damos honra, glória e louvor, por permitir que seres pecadores e limitados como nós participemos da Tua santa e bendita vontade decretiva. Ó Deus, abençoa aqueles que estão também nesse momento nas suas igrejas, acompanhando, tentando, ó Deus, nesse modo diferente, adorar ao Senhor, cultuar a Ti, que faz parte da nossa essência enquanto adoradores do Senhor, enquanto servos santos, eleitos do Senhor. Ó Deus, edifica a Tua igreja, nos concede, Senhor, o discernimento necessário para enfrentarmos esses dias, e nos capacita para ouvir a Tua voz nesses momentos que seguirão, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém. Bom, meus queridos, esse salmo ele é bem conhecido, alguns têm até de cor, né, o salmo. E embora ele seja um salmo, talvez um dos mais conhecidos aí, a gente tem pouca certeza acerca da autoria do salmo, autoria e data desse salmo. Mas ele basicamente, como vocês ouviram, ele faz um contraste entre a vida dos justos e a vida dos ímpios. Me parece que foi João Calvino que, ao comentar esse salmo, ele disse que esse salmo, ele na verdade, ele é uma síntese de todos os outros salmos que vão ser escritos pelos salmistas, por Asaf, por Davi, pelos demais salmistas que compõem aí o saltério, porque ele fala a respeito da condenação do ímpio, fala a respeito da salvação do justo e da força do Senhor sobre esse plano de salvação, sobre a vida dos justos. E então esse é o salmo ideal para iniciar esse livro de Salmos. Então,
como ele fala sobre essas duas coisas, como a ênfase do Salmo é de fato o contraste entre o justo e o ímpio. Quero que você acompanhe comigo aqui, que nós vamos fazer exatamente isso aqui no sermão. A gente vai falar a respeito de como vive o justo, ao que o salmista ele dedica a maior parte do salmo, e como vive o ímpio. E oportuno a gente falar sobre isso, porque essa é a nossa identidade, saber quem nós somos e as circunstâncias, o que envolve essa nossa identidade enquanto justos, conhecidos por Deus, é importante para enfrentarmos esses momentos tão difíceis que nós estamos enfrentando nos dias atuais. Então, primeiramente, o Salmo fala de como vive o justo. Perceba que há uma progressão de condutas aqui. Ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Depois de andar, ele diz que ele não se detém no caminho dos pecadores. Depois ele diz que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. De um modo dinâmico, a gente vai da dinâmica para o estático, né? A gente vai do caminhar, deter e sentar. Então há uma progressão aqui de condutas que precisa ser observada. O Salmo começa dizendo que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa palavra bem-aventurada a gente conhece normalmente como sendo um sinônimo de mais que feliz. A felicidade, é disso que vai tratar o Salmo também, é sobre a felicidade daquele que teme ao Senhor, daquele que não anda no conselho dos ímpios, daquele que é do justo, aquele que o Senhor de fato conhece. E esse substantivo aqui, o bem-aventurado, ele está no plural, no original, no hebraico, para justamente dizer que esse homem ele é feliz em tudo. Em tudo esse homem vai bem. E é mais ou menos sobre isso que a conclusão do Salmo vai chegar. E tudo que ele faz, ele prospera. Tudo que ele faz aqui no sentido de verdadeira prosperidade, não uma mera prosperidade material, mas em tudo na vida desse homem ele é feliz, ele vai bem. E é isso que significa esse bem-aventurado aqui. E ele diz que esse homem ele é feliz e ele não anda no conselho. Esse homem que é feliz em tudo, ele não anda no conselho dos ímpios. Então, a primeira característica nossa, enquanto servos do Deus Altíssimo, enquanto justificados por Deus, porque a palavra vai aparecer que justo, a gente sabe que o justo é aquele que se acha justo, mas sim que foi justificado por Deus, pelo lavar regenerador do sangue de Cristo Jesus. Esse justo, ele não anda no conselho dos ímpios. Por melhor que pareçam esses conselhos, ele não anda no conselho dos ímpios, né? E o ímpio aqui é aquele que desonra, aquele que desobedece à lei de Deus, à palavra de Deus. Então, o homem que é bem-aventurado, aquele que de fato é justo, ele é justificado diante de Deus, ele simplesmente não se amolda, ele não se ajusta, não age de acordo com os planos do ímpio, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselho aqui pode ser entendido também como norma, como decreto. Nós estamos vivendo sob decretos do poder público, da autoridade constituída, mas na hora que esses decretos afrontarem algum princípio da palavra de Deus, na hora que esses decretos, eles de algum modo nos levarem a de algum modo desobedecer a Deus, desonrar o nosso Deus, nós temos pela palavra do Senhor a orientação, o lastro necessário para a desobediência civil. E porque o justo, aquele que ama o Senhor, aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus, aquele que conhece a Deus, mas antes é conhecido por Deus, ele não anda segundo os decretos, as normas e o conselho dos ímpios. Ele não anda dessa forma, ele não se ajusta, ele não age de acordo com o plano dos ímpios. Mas ele também, além de não andar segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não fixa o
não está firme, não para, não se detém, não se fixa naquilo que pode de algum modo, ainda que pareça mais vantajoso, ainda que possa ser mais celebrado e reconhecido pelas pessoas, por mais que seja celebrado, por mais vantajoso que seja, aquele que teme ao Senhor, aquele que ama a Deus, aquele que é justificado na presença do Senhor, ele não se detém no caminho dos pecadores. Meus irmãos, quantas vezes nós somos tentados a nos deter no caminho dos pecadores? Como nós somos tentados muitas vezes pelo caminho da desonestidade, que é o caminho mais fácil que se apresenta, é o caminho mais vantajoso que se apresenta, é o caminho da desonestidade. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que ama ao Senhor, ele não se detém nesse caminho. Muitas vezes somos tentados a nos deter no caminho da imoralidade. E é um caminho que traz um prazer momentâneo, é um caminho que é aceito por todas as pessoas, que muitas vezes traz essa aceitação, traz uma alegria passageira, e somos tentados a nos deter nesse caminho. Mas aquele que ama ao Senhor, aquele que é verdadeiramente conhecido por Deus, ele não se detém no caminho da imoralidade, da embriaguez, no caminho da cobiça. Há umas 2 semanas atrás, a Naná Castilho, que esteve até falando no nosso aniversário da SAF do ano passado, ela estava terminando a série dos 10 mandamentos, e o último mandamento, o 10º mandamento, é o mandamento da cobiça. Não cobiçarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a vaca do teu próximo, nem coisa alguma, a casa do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. E ela trazia, pela perspectiva de um livro do Kevin DeYoung, ela trazia um entendimento acerca do que era cobiçar. E ela me disse uma coisa que me impactou muito. Ela disse: nossa, como nós somos muito mais dados a chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. E às vezes, quando o sucesso do meu amigo, do meu colega de trabalho, do meu vizinho, ele supera o meu sucesso, eu não consigo me alegrar com ele. E ela disse: isso também é cobiçar, isso é infringir o 10º mandamento. E como nós somos tentados muitas vezes, meus irmãos, a nos deter no caminho da cobiça, a olhar para o outro, a querer invejar o que o outro tem, a querer maldizer o outro pelo que ele conquistou, ou simplesmente não conseguir se alegrar com a alegria do próximo. Bem-aventurado aquele que não anda, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Ele diz ainda que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que vivem e são adoradores, que devem glorificar a Deus, o escárnio a Deus, a sua palavra, é uma tremenda perda de tempo. Se nós devemos viver, e esse era acho que a primeira pergunta do Catecismo Maior, não é isso? Qual o fim principal de todo homem? É adorar a Deus e gozá-lo perpetuamente. Se é esse o nosso propósito, se essa é a finalidade da minha existência, se assentar e tomar assento aqui da ideia de você aprender ou de você ensinar, ser professor, com aqueles que ridicularizam a palavra de Deus, a lei de Deus, zombam do nosso Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes filosofias do mundo, pensamentos do mundo têm invadido a nossa vida, quer seja pela TV, quer seja por qualquer outra mídia, redes sociais, e nós temos muitas vezes dado ênfase a isso na nossa vida, temos apoiado, dado like, palminha, e para tudo isso, para assuntos, para filosofias e ideias que zombam da palavra de Deus, zombam da sua vontade, zombam da pessoa de Deus. E aquele que ama ao Senhor é bem-aventurado, aquele que de fato é mais que feliz, ou feliz em tudo. Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo aquilo que de alguma forma põe de lado a palavra de Deus para colocar em seu lugar qualquer outro pensamento ou filosofia, ele não
não apoia, não aplaude, não divulga esse tipo de pensamento, porque esses escarnecem da vontade de Deus, escarnecem da sua lei, escarnecem do próprio Deus. Enfim, meus irmãos, nós temos aqui são três atitudes negativas, na verdade, do homem que é bem-aventurado, daquele que é feliz em tudo. E a gente está precisando experimentar nesses dias felicidade, no meio de tantas notícias ruins, tantas perdas, tanto sofrimento. Nunca minha agenda de oração teve tão grande. Eu começo a orar e quando chega na parte dos enfermos, quando chega na parte dos que precisam de consolação, a oração quase não acaba. É gente, e eu esqueço de tanta gente que tem que começar a voltar para o caderninho, para anotar, para poder orar pelos irmãos. Muita notícia ruim, a gente vai se entristecendo, e como o pastor leu aqui no Salmo, disse: até quando, Senhor, nós vamos conviver com tantas notícias difíceis? Mas aquele que de fato não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, esse homem ele é bem-aventurado, ele é feliz em tudo. Nós temos uma grande tentação em pautarmos a nossa felicidade pelo padrão de felicidade do mundo, imitarmos as práticas que o mundo tem hoje, do jeitinho, a prática da imoralidade, da vantagem, do erro para levar vantagem, sermos populares e aceitos. Como é difícil a gente não ser reconhecido. Você trabalha, se esforça, às vezes durante tempo, durante anos, e de repente você não tem reconhecimento nenhum. Você percebe que as pessoas simplesmente ignoram aquilo que você faz. É muito difícil, mas aqueles que colocam alegria nisso, ainda que caiba aí a crítica, caiba de algum modo uma ação para mudar essa situação, mas nossa alegria não está nessas coisas. Nós somos mais que felizes, nós somos felizes em tudo, porque nós, diferente do mundo, não colocamos a nossa alegria no reconhecimento das pessoas, na nossa popularidade, na quantidade de likes e inscritos no nosso canal. Não é nisso que está a nossa alegria, apesar de sermos tentados nisso, e de modo algum fazemos coro com os escarnecedores, aqueles que zombam de Deus e da sua palavra. Aqui há o que acho que Lutero ele chama de espiral declinante para longe de Deus. Começar a andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar com os escarnecedores. Esse espiral para longe de Deus. Quem faz isso rejeita o caminho do Senhor. E, de fato, quem é verdadeiramente bem-aventurado não faz isso. Os ímpios, então, ele tem o seu conselho, tem o seu caminho e tem a sua roda. O conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que ama ao Senhor, aquele que é verdadeiramente justo, que conhece a Deus, ou que é conhecido por Ele, diz a Bíblia que ele, além dele não fazer tudo isso, é agora uma série de condutas positivas que ele faz. Ele, diz a Bíblia, versículo 2, do Salmo 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, muito está se falando por causa da CPI, aí, que é notícia todos os dias. Muito se fala sobre os tratamentos preventivos, né? Preventivos e precoces para o Covid-19. E aqui o salmista está dando um tratamento preventivo, um tratamento, não é um remédio, não é algo de remediar, mas é de prevenir a tristeza e a infelicidade. Ele diz assim: olha, antes de qualquer dessas coisas, antes de se abater, antes mesmo da tentação, esse que
crê no Senhor, o justo, ele tem prazer na lei do Senhor. Para todas essas tentações que nós falamos anteriormente. Antes disso, o crente que quer experimentar essa alegria, essa felicidade, ele ama a lei de Deus. A lei de Deus é objeto do seu amor. É assim que o justo vive. Ele tem prazer nessa lei. E aqui o prazer não está ligado só à questão das promessas. Porque Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo. Nem a ameaça, porque se eu não cumprir, se eu não fizer, Deus vai castigar. Mas é prazer porque essa lei ela é santa, como o nosso Deus é santo. Ela é justa, como o nosso Deus é justo. Ela é boa. Essa é a vontade soprada de Deus para os nossos corações, e por isso nós amamos essa palavra. Ela é o remédio para nós encontrarmos, ou para nós experimentarmos essa felicidade. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, mas ele não só ama essa lei, ele ama e medita de dia e de noite nessa lei. Ele, na sua lei, medita de dia e de noite, finalzinho do versículo 2. Então, além de amar essa palavra, não é só um amor sentimental, porque eu amo, como eu amo a tua lei, como diz a palavra, mas é um amor que leva esse indivíduo, esse justo, a buscar essa palavra, a procurar ela de dia e de noite. Ele dedica a sua vida, dedica tempo a essa palavra, tempo para pensar essa palavra, tempo para lembrar dessa palavra. Como eu lembro que a gente, em outros tempos, em tempos pré-pandêmicos, nós tivemos aqui a gincana das crianças e foi dado um desafio para a gente falar dos versículos de cor. Lembra, Júnior? E aí, Júnior saiu dizendo salmo aqui, carreado, né? Do começo ao fim, a gente não sabia nem quantos versículos tinha. Celebrar e conjugar o Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentar dentro dele. No final, você não sabe nem se tem 5, 6 versículos no meio, mas você vai querer para ganhar a competição. Mas o nosso prazer está em meditar nessa palavra, é em lembrar dela, é em falar dela, é em reter essa palavra, é em ruminar essa palavra. É uma expressão que o pastor Hernandes Dias usa, ruminar essa palavra, né? A gente aqui no Nordeste diria remoer, é de moer essa palavra e remoer essa palavra no nosso coração, no nosso espírito, como se estivéssemos olhando para ela, como se olhássemos para o espelho, porque ela revela quem de fato nós somos e ela nos ensina o caminho da verdade. E nessa palavra nós temos prazer e nessa palavra nós devemos meditar de dia e de noite. Se nós dedicássemos, ou sentássemos para estudar essa palavra, nós veríamos muito mais do que o que nós vemos numa rápida leitura à primeira vista. A palavra de Deus ela é tão contundente e tão necessária para a vida cristã. E em determinado tempo, no momento histórico da igreja, a própria igreja, os pontífices, proibiram o homem comum de ter acesso a essa palavra, e somente algumas pessoas, praticamente um gnosticismo dentro da própria igreja, só algumas pessoas podiam ler ali e transmitir a palavra através do estudo do latim e de outras línguas. Mas veja, meus irmãos, Agostinho de Hipona, que é um dos patrísticos, né, mais conhecidos nossos, ele diz que nós temos que tagarelar, é o termo que ele usa, tagarelar essa palavra, é falar o tempo todo, é lembrar dessa palavra todo dia e toda noite. E aqui há uma significação muito especial para meditar de dia e de noite. Nós devemos meditar de dia para que todos vejam o testemunho, o nosso testemunho, e glorifiquem a Deus, os homens glorifiquem a Deus através dele. Quando nós testemunhamos dessa palavra, quando nós somos confrontados com o erro e nós falamos dessa palavra, quando nós somos confrontados com o pecado e nós
exortamos com essa palavra, quando nós encorajamos o nosso próximo com essa palavra, quando nós admoestamos, quando nós consolamos os outros, aqueles que estão tão necessitados de consolo nesses dias, com essa palavra, nós damos testemunho dela, para que os homens glorifiquem a Deus de dia e de noite, para que no meio da noite, na escura noite, a luz brilhe nas trevas. A meditação mostra o que há no coração do homem, diz o Thomas Watson, e nós precisamos, se nós dizemos que somos de fato justificados por Deus, fomos alcançados por essa palavra, nós não somos como os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, nós precisamos amar essa palavra e meditar nela dia e de noite, para não se abater sobre nós essa tristeza, essa sensação de impotência e incapacidade que essa pandemia tem deixado nas nossas vidas. Precisamos meditar nessa palavra para encontrar a coragem, a força e a alegria necessária no Senhor. Ele diz mais, ele diz que o homem não apenas não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, tem o prazer dele na lei do Senhor, nessa lei medita dia e de noite, mas ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele é como árvore, nós somos como árvores, meus irmãos. Guarde essa palavra, que esse é um outro contraste que vai ter nesse texto da palavra do Senhor. É a árvore e a palha. O cristão, o crente, é como árvore plantada junto a correntes de água. A primeira informação aqui que salta aos nossos olhos aqui, que é importante que você lembre, é que você foi plantado pelo Senhor. É plantado, você não existe por existir, você não é autossuficiente na sua existência, mas Deus lhe plantou. O dono da vinha plantou você. E se Ele plantou você, é porque Ele tem um plano, um propósito para a sua vida. Nós somos como árvores plantadas junto a correntes de água. Aqui os comentaristas dizem que possivelmente o salmista esteja falando do oleandro ou do loureiro rosa. Eu não conheço nenhuma dessas duas plantas, mas diz que plantava perto do Jordão. E havia uma técnica oriental de se rasgar o rio, né, para que a água ali fosse alimentando e irrigando uma árvore de médio porte e irrigando essas árvores. Elas ficavam o tempo todo com cara de que estava saudável, verdinha, né? E nós somos essa árvore plantada junto a correntes de águas vivas, que no devido tempo dá o seu fruto. Rapaz, eu não sei se você já plantou. Eu sei que Juninho planta, de vez em quando lá tem a hortinha dele, e já peguei até umas mudinhas e coloquei lá em casa, mas plantar é um negócio espetacular, é sensacional. Você coloca ali, aí você fica olhando, né, e você espera que dê o fruto, e às vezes não dá o fruto que você quer, às vezes dá antes do tempo, dá um fruto grande, lhe surpreende, às vezes não. Eu lembro que eu tinha um pé de acerola plantado lá na minha hortinha lá em casa, aí eu plantei o pé, e o pé passou mais de ano, e disseram, não, é enxertado, vai dar acerola, e nada, passou um ano, não deu. Aí um colega chegou lá em casa e disse, rapaz, fala assim, planta outra acerola do lado dele, que ele vai dar. Eu disse, eu não acredito num negócio desse não. Aí plantei outra acerola do lado dele, pois eu já tomei suco de acerola esse ano, já tomei da acerola, e a coisa mais linda do mundo, aquela coisa que você, quando cuida, você vê o fruto, e dá, mas dá no tempo que é para dar. Tem um meme que fizeram com uma diretora que a polícia teve há um tempo atrás, né, que ela tinha uma frase muito célebre, que todo mundo tinha raiva quando ela falava isso, mas ela dizia assim, bem calmamente, todo mundo desesperado, querendo resolver as coisas na polícia, aí ela dizia assim, no tempo certo, tudo dará certo. Matava a gente de raiva, fizeram um meme com ela com esse negócio, até uma musiquinha, no tempo certo, tudo dará certo. Mas no devido tempo, essa árvore plantada junto à corrente de água dá o seu fruto. Às vezes demora, às vezes surpreende, mas no devido tempo, no tempo do Senhor, ela dá o seu fruto. E o fruto aqui, esse dar fruto, dá a ideia de algo que você não beneficia a si mesmo apenas, mas você está beneficiando outros. Essa vida
de quem de fato teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, de quem é justificado pela palavra do Senhor, que é alcançado pela sua graça, ele não vive em função das suas necessidades apenas, das suas dificuldades, mas os seus dons, os seus talentos estão disponíveis, estão a serviço do reino, para a glória do Senhor, para abençoar os outros, porque ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Na estação certa, dá o seu fruto. Eu digo, meus irmãos e minhas irmãs, que mesmo em meio à pandemia, você que está em casa assistindo, há serviço a ser feito na obra do Senhor. Procure saber com o pastor, procure saber com o departamento infantil, procure saber com os professores da escola dominical, procure saber com o pastor Érico e a turma do CAEP, procure saber que há serviço a ser feito na obra do Senhor, e a pandemia não pode transformar você em uma árvore infrutífera, porque aquele que está junto às correntes de água, ele dá fruto, ele abençoa o outro. Há o que se fazer, meus irmãos, há como abençoar outros. Hoje eu conversava com Iana a respeito dessa questão de tempo e disponibilidade. Não entendo que Deus chame desocupados. Nunca chamou. Apóstolo Paulo, fazedor de tendas, acaba que estava sendo preparado para ser rabino. Pedro era pescador. Todo mundo tinha ocupação, todo mundo tinha o que fazer, mas Deus chama pessoas com as suas aptidões, com as suas habilidades, e quer que dê fruto, que vão e sejam pescadores de homens. Então não espere, meu irmão e minha irmã, que você tenha tempo para abençoar a igreja, para dar fruto. Aprenda e se conscientize de que a gente vai lidar com isso até a eternidade, até o Senhor vir nos buscar. É de que a gente vai ter que dividir a nossa vida entre a criação dos nossos filhos, entre cuidar dos nossos familiares, entre estudar, entre trabalhar e fazer a obra do Senhor, porque nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. E se você se recusar a dar o seu fruto, você pode ficar como essa árvore que murcha, cuja folhagem murcha. Veja, ele diz assim: no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Porque aquele que de fato tem consciência, experimenta alegria no Senhor, felicidade em tudo, e dá o seu fruto, as suas folhas não murcham. Aqui é um negócio muito interessante no texto aqui. Ele fala primeiro do fruto. Não sei, Flauber tem formação em biologia aí, não sei se lembra, mas deve ter alguma planta que dê primeiro o fruto para dar a folha. Não sei, acho que não. Mas aqui ele fala primeiro do fruto, da árvore que dá o fruto, para depois falar da folhagem da árvore. E diz que a sua folhagem não murcha. E uma planta com as folhas murchinhas é porque ela desistiu do propósito dela, de frutificar. Ela desistiu de dar fruto. Eu lembro que eu plantei o tomate. Eu não plantei, não. Eu nem sei quem plantou. Lá no canteirismo lá em casa, plantaram esse semente de tomate. Não, Clênia fez numa caixa de ovos, uma sementeira. Botou uma sementezinha de tomate e aí germinou. A gente pegou e plantou. Depois saiu a mudinha, plantamos lá na hortinha. Aí, rapaz, ficou uma coisa linda. Ele, no instante, começou a dar tomate. E uma coisa louca. E começou a dar muito tomate e o pé não aguentava. Começou a arriar e começou, não sei se era muita água, o que é que foi, incompetência do agricultor. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que começou a murchar tudo. O fruto ficava feio, preto, as folhas ficavam horrorosas. Agora nós estamos lidando com um problema com um maracujá. Botou na cabeça, vamos plantar maracujá, bora. Aí plantamos um maracujazinho. Rapaz, é coisa linda. Ele sai meio fraquinho assim, você vai amarrando ele, aí penduramos uma tela, ele ficou aquela coisa assim, cobrindo. Aí começou a dar lagarta, agora esse período. Rapaz, acabou com as folhas, chega a dar pena, você olha para o pé, toda vez que chega lá, está um monte de lagarta. Aí toma a gente da vassourada, eu mato com as mãos assim, boto no chão, piso, deixa aquela pasta verde de lagarta morta, mas ela é um negócio, é uma praga mesmo, ela
deu e as folhas estão ficando tudo murcha, e o pezinho, aí a gente está desistindo do pé também. Então, a agricultora lá de casa, sênior, que é Clênia, ela vai logo dizendo, vamos passar a tesoura. Ela não tem muita paciência, vamos arrancar, passar a tesoura. E eu não tenho, ela tem mais coragem que eu passar a tesoura. Eu fico com dó, ela diz, não, vamos passar a tesoura agora. Ela passa a tesoura. E a planta cuja folhagem murchou é porque ela cedeu à praga. Ela deixou se contaminar, ela tem pouca chance de frutificar. Há um verso na Bíblia que eu carrego comigo há um tempo, porque ele me serviu no tempo do curso de formação da polícia lá em Fortaleza. Ele diz assim: se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Porque na academia todo mundo é forte, já percebeu? Cara, lá nos espelhos, todo mundo malhando, lá está todo mundo passando na frente do espelho e tal. Agora, na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do Covid, aí você precisa mostrar que é forte. Aí você precisa mostrar que tem força, mas se você se mostra fraco no dia da tua adversidade, no dia da tua angústia, é porque a tua força é pequena. É isso que diz o texto da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, mesmo em meio a circunstâncias adversas, o justo ele permanece firme. A descrição dos frutos vem antes das folhas, e aqui nos faz lembrar do episódio no Evangelho em que Jesus passa na figueira, e a figueira está toda bonita lá, toda verdosa, aí Jesus passa e diz assim, vou tirar uns figos aqui, né? Quando vê não tem nada, só capa, só folha. Aí Jesus, nunca mais nasça folha, nunca mais nasça fruto de ti. No outro dia Pedro passa lá e vê que a bicha está toda seca. Porque o evangelho do Senhor não é um evangelho de aparência, não é um evangelho só de folha. Não adianta você estar mostrando felicidade no WhatsApp, como é que é? No Instagram, obrigado, no Instagram, no Facebook. Não adianta você estar mostrando felicidade por aí. A verdadeira felicidade é aquela que, a felicidade em tudo é aquela em que a árvore dá fruto e as folhas não murcham, porque dá fruto, porque está servindo, porque está adorando ao Senhor, porque está colocando os filhos em casa para ler a palavra do Senhor, porque está acompanhando os cultos, está mostrando as aulinhas da EBD, do departamento infantil para as crianças, está conduzindo o seu lar nesse momento difícil de pandemia que estamos separados, mas continua dando fruto e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. E obviamente aqui não quer dizer que todos os empreendimentos que nós viemos a nos meter vão dar lucro, nem que nós não vamos encontrar doenças, nem que não vão existir dores ou prejuízos no caminho. De fato, uma coisa que nós temos certeza dentro do nosso caminho de seguir a Cristo é que no mundo nós teremos aflições, mas o sucesso segundo Deus, tem até um livro do pastor Antônio Carlos que fala sobre isso, sucesso segundo Deus, ele traz para nós a verdade de que, ainda que as nossas iniciativas aqui na terra pereçam, ainda que a gente tenha prejuízo, a nossa fé e a nossa alegria são inabaláveis, porque estão ancoradas no Senhor, porque estão firmadas no nosso Senhor e Salvador, que morreu, ressuscitou e venceu o maior inimigo do homem, que é a morte, está nos céus, preparando-nos lugar. É maravilhoso o fato de que os crentes, isso aqui Martinho Lutero que diz isso, é maravilhoso o fato de que os crentes aumentam quando são destruídos, multiplicam-se quando diminuídos, vencem quando subjugados. Deus exalta os seus santos para que o auge da desgraça se torne o auge da prosperidade. Ei, que loucura! Quando o crente está enfrentando maior perseguição e tribulação, ele crê no Senhor, dá testemunho disso, e ele se alegra no Senhor, e a pior desgraça é o auge da prosperidade para o crente, para aquele que é de fato justificado no Senhor.
Por isso, aqueles que partem no Senhor, enfrentando esse famigerado Covid, eles partem dando testemunho de que o Senhor é bom, de que estão indo para a sua pátria, porque nós não somos daqui, e com isso eles glorificam a Deus e experimentam alegria, mesmo em meio à enfermidade. O mundo não vai entender isso jamais. Você consegue se ver como bem-aventurado ou tem andado infeliz? Eu confesso, irmãos, que uns dias para cá eu comecei a andar meio... Eu não sabia nem como eu ia pregar hoje. Eu digo, meu Deus, eu estou precisando de uma palavra. Estava precisando mais dessa palavra do que eu acho que os irmãos. Triste, preocupado com algumas questões de trabalho e algumas questões pessoais, mas será que a gente tem experimentado essa felicidade em tudo? Ou talvez as circunstâncias da vida, todo esse tempo de pandemia, as perdas que nós escutamos e as restrições, tudo isso de algum modo tem tirado a nossa felicidade. Será que a gente pensa como alguns que a gente tem que escolher entre ser santo ou ser feliz? Não, então é porque ser santo não tem nada a ver não tem nada a ver com ser feliz. Então eu quero ser santo, tudo bem, eu vou viver infeliz mesmo, porque eu quero ser santo. Pastor John Piper, né? Ele tem alguns livros que falam sobre isso, que ele diz que nós demonstramos muito mais amor ao Senhor quando nós fazemos a sua obra, quando nós vivemos com alegria, porque nós temos motivo para nos alegrar no Senhor. Ou será que a nossa felicidade depende dos prazeres imediatos que a carne precisa ter, e do reconhecimento, e do retorno financeiro, e da saúde, e de algum modo a gente acaba se detendo no caminho dos pecadores, ou andando no conselho dos ímpios, ou se assentando na roda dos escarnecedores? Mas eu falei que esse texto, para terminar, ele fala de um contraste, ele fala do contraste entre o justo e o ímpio, e agora ele vai falar sobre o ímpio, e ele começa dizendo assim, que os ímpios não são assim. Os justos são desse modo, eles são como essa árvore, ele tem prazer na lei do Senhor, medita dia e de noite, ele dá o fruto no seu tempo, as suas folhas não murcham, tudo o que faz é bem sucedido. E aí ele diz assim, agora os ímpios não são assim. O ímpio pode até parecer com o justo, ele pode até vestir-se como justo, ele pode vir para a igreja, louvar como justo, pode até falar de família, que apoia a família, ele pode dizer que é do bem, ele pode fazer todo esse discurso bonito, mas isso não faz deles justos, porque eles não são assim. Diz o texto que eles são como a palha que o vento dispersa. Aqui mais um contraste. Se o justo é como a árvore plantada ali, a árvore enraizada, bem alimentada, bem nutrida, que dá fruto, ele diz que o justo, o ímpio, ele é como a palha que o vento dispersa. O ímpio é assim. Aqui a ideia, havia uma prática na colheita dos grãos. A palha se misturava com o trigo, e aí os agricultores, nas noites assim com uma brisa maior, eles juntavam o trigo com aquela palha toda e jogavam para cima as sementes e a palha, como a semente era mais pesada que a palha era levada pela brisa e a semente caía. E aí eles depois juntavam a palha e queimavam essa palha que prestava para nada. E a palha, enquanto ela está com o trigo ali, ela tem alguns privilégios, ela é acondicionada, é guardada, tem ali um certo olhar, um cuidado, da mesma forma como os ímpios quando estão com o justo. Às vezes ele tem o privilégio de estar aqui na casa do Senhor, de estar ouvindo a palavra do Senhor, de estar sendo abençoado, porque é casado com um crente, ou casado com uma crente, é filho de um crente, ou é pai, o pai é crente, ou o filho é crente, ele está sendo abençoado de algum modo, porque está junto. Mas chegará o dia em que o Senhor vai separar a palha do trigo, e
De fato, a palha tem essa característica, o vento leva, ela não serve para mais nada depois, ela não tem raiz, ela é levada por qualquer filosofia, não todos os caminhos levam a Deus, o importante é ser tolerante, vamos aceitar todo tipo de forma de amar e de viver, mas o justo não é assim, os ímpios sim. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Por isso, diz o versículo 5, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os perversos podem até gozar de prazeres nesse mundo, prazer momentâneo, passageiro, vida regalada, mas se nós olharmos para a eternidade, nós veremos que não há esperança para eles. Eles estão eternamente perdidos. Não é assim que Asaf escreve seu salmo, número 73, ele começa a escrever e diz: em vão, inutilmente me guardei na inocência, purifiquei minhas mãos, porque eu olho para os ímpios, está aí prosperando, os negócios dele têm lucro, eles são sadios, nédios, são gordos aí, têm saúde e tal, e eu fiz nada na minha vida, só vivendo para adorar o Senhor, para buscar a Deus na sua casa. Aí ele diz assim, até que, só em pensar essas coisas, foi pesado demais para mim. Aí ele diz que até que entrei no santuário do Senhor, aí disse, não, o Senhor os põe em lugares escorregadios, a perdição deles está decretada. Aí ele diz, quanto a mim, bom estar junto a ti, porque em ti eu tenho segurança. Os ímpios, eis que perecem. Então, os ímpios podem até, os perversos, os ímpios podem até gozar de algum prazer momentâneo nessa vida, mas eles não suportarão o juízo final. Nós temos estudado domingo após domingo, hoje capítulo 16, não foi? Continuação do capítulo 16 de Apocalipse aqui. E meu irmão, você não precisa acompanhar todos os domingos, precisa acompanhar todos os domingos, você é membro da igreja, precisa acompanhar. Mas se você acompanhar metade dos domingos, você não fica com dificuldade até de dormir. Meu Jesus do céu, é tanta imagem de sofrimento, de dor, de juízo, de ira de Deus sobre o pecado da humanidade e sobre esses ímpios, sobre os perversos. Os ímpios não suportarão o juízo final, o juízo que está reservado para eles. Nem os pecadores na congregação, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A congregação do justo não é lugar de pecador, é lugar para comunhão e adoração. Os pecadores que vêm aqui, vêm arrependidos dos seus pecados, vêm aqui para louvar e adorar o Senhor. Nós não somos um clube de pecadores que se reúne aos finais de semana, às quartas-feiras. Nós somos uma congregação de santos, eleitos pelo Senhor. Povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa. Esse povo que leva o nome do Senhor no seu fronte, que leva a palavra do Senhor no seu coração, se reúne aqui para adorar a Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou, e para proclamar a sua virtude, para proclamar o Evangelho da graça, para falar que só em Jesus há salvação, que o ímpio está condenado. É isso que nós estamos fazendo hoje à noite. Dizer que não há outro caminho, não há outra perspectiva para aqueles que estão longe do Senhor, para aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus, que não seja o juízo final, que não seja a ira de Deus sobre suas vidas. Hoje nós somos uma mistura de joio e trigo ainda, ovelhas e bodes, mas no último dia o Senhor vai separar a sua direita, seus eleitos, suas ovelhas, e à sua esquerda, aqueles que vão dizer, mas Senhor, eu não fui para a igreja, eu não orava, eu não estava lá, Senhor, Senhor. E o Senhor vai olhar para eles e vai dizer,
não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o caminho dos justos. O caminho do justo é conhecido por Deus, e o caminho do ímpio, Deus o destrói. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 19, ele diz assim que o Senhor conhece os que são seus. A gente acha que conhece a Deus, né? Mas desde que Paulo escreveu lá a carta aos Romanos, que falou que aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou. O Senhor nos amou, nos conheceu antes da fundação do mundo, antes da gente pensar sequer de existir, lá no eterno de Deus. Ele conheceu a vida de Itiel e disse assim: eu o amei, e meu filho, o sangue de Jesus vai pagar toda a culpa e o preço do pecado da vida dele. Ele será justo, ele será salvo. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Justos são aqueles que foram alcançados pela justiça de Deus, que viram na justiça de Deus apenas uma única saída: ou a cruz de Cristo, ou a morte eterna. Finalizando, meus irmãos, o que é que nós devemos fazer diante daquilo que nós lemos nessa noite, daquilo que nós meditamos nessa noite? Primeiro, nós devemos nos precaver da companhia e associação dos pecadores. Ter cuidado, meus irmãos. Hoje a gente vive nesse mundo de que a gente precisa ser aceito, precisa ser popular, precisa receber aplauso, precisa receber reconhecimento, e muitas vezes isso se torna a fonte da nossa alegria. O pastor tem que pregar bem, o presbítero tem que pregar e tem que receber o aplauso no final, tem que receber o ok. Se ele não recebe, se não tinha muita gente, a gente começa a ficar preocupado, começa a achar que a popularidade vai medir o nosso ministério. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, e nos precaver de andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Antes nós temos que encontrar na meditação da palavra do Senhor, no amor a essa palavra, um modo de enfrentar essas tentações do dia a dia, fugir do mau caminho, amar essa palavra. Isso vai tornar a nossa vida mais feliz. Isso significa felicidade para o justo. Os ímpios que vivem separados, alheios a Deus, herdarão condenação eterna. Como é que os ímpios podem se apresentar diante de Deus? Deus providenciou outro caminho, uma forma do pecador se apresentar diante de Deus. E Ele nos mantém nesse caminho, por meio da Sua palavra. Esse caminho é Cristo Jesus. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, e mesmo quando algumas vezes nós podemos caminhar e errar e falhar, nós podemos confiar no perdão que há no sangue de Cristo Jesus, que o nosso destino está seguro em Suas mãos. Nenhum salvo será lançado no inferno, mas também nenhum ímpio irá para o céu. Isso é uma verdade da palavra do Senhor. A felicidade eterna está em Jesus. Você tem essa felicidade? Você que está em casa, você que está me ouvindo agora, você já parou para meditar nisso? Você tem essa certeza? Ou no seu coração paira dúvida, na sua mente, essa palavra lhe incomoda, porque você não tem essa certeza? Arrependa-se dos seus pecados. Hoje é dia de salvação para você. Creia no Senhor Jesus, entregue a sua vida. A única forma, a única chave que lhe dá acesso a essa vida eterna, a essa vida mais que feliz, é a fé em Jesus, que é um dom do Espírito Santo de Deus. Você é árvore ou você é palha? Palha não tem raiz, é seca, levada pelo vento. A árvore é plantada junto aos ribeiros de água. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos fortalece. Permaneceremos santos diante de Deus no juízo final, como membros da congregação dos justos. Aleluia por isso.
Que o Senhor nos fortaleça nessa noite. Que o Senhor nos ensine a viver como essas árvores frutíferas, cuja folhagem não murcha. Que o Senhor nos ensine a amar a sua palavra e meditar nela dia e noite, para a glória do seu santo nome. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Feche seus olhos. Você que está acompanhando esse nosso culto, a palavra do Senhor falou ao seu coração, coloque sua vida diante do Senhor. E de repente você tem demonstrado abatimento, tem as notícias e as circunstâncias, tem aquilo que você tem dado ouvido nesses dias, tem roubado a sua felicidade. Você, quando menos esperou, quando se apercebeu, o abatimento e a tristeza lhe trouxeram até aqui. Quero dizer que a nossa alegria, a nossa felicidade não está nessas coisas do mundo. A nossa felicidade está em Jesus, está na sua salvação, está na sua palavra, no amor que temos por ela. Medite nela dia e noite. Você possa fazer a oração essa noite, você que nunca entregou sua vida a Jesus. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. E creia no Senhor, creia na sua palavra, creia em Jesus. Creia no sacrifício de Cristo Jesus, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, como sendo preço suficiente, pleno, para lhe conceder a certeza da vida eterna, acima das circunstâncias, acima das dores, lhe dando prosperidade verdadeira em tudo que você faz, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, te louvamos pela tua palavra, te pedimos que o Senhor renove as nossas forças, Senhor. O rio de água viva que flui do teu trono, Senhor, possa ser a seiva, Senhor, dos nossos corações, para, ó Deus, enfrentarmos mais esse tempo de pandemia, mais tantas notícias difíceis, dificuldades em áreas pessoais, profissionais, financeiras. Meu Pai, em nome de Jesus, fortalece-nos, Senhor, nos faz abundante nos frutos, pelo amor que temos pela Tua palavra, porque meditamos nela dia e noite, no testemunho, Senhor, firmes no testemunho, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor, opera, Senhor, essas verdades no nosso coração. Alcança aqueles, ó Deus, que nesse momento precisam de salvação. E segundo a Tua vontade, Senhor, concede a Tua graça, para a glória do Teu santo nome. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Hosana, bendito seja o nome do Senhor.